Vamos orar mais uma vez para a gente dar início e continuar em oração, em espírito de adoração realmente ao nosso Deus. Senhor, nós te damos graças, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor é somente a Ti, Senhor. É somente ao Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Teu é o poder para sempre. Neste momento nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedindo o Teu falar aos nossos corações. Fala aos nossos corações, Senhor. Ensina, dá ensinamento, Senhor. Possamos aprender mais da Tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida como um canal. Senhor, apenas sou aqui o Teu servo, Senhor, para transmitir a Tua mensagem. Senhor, usa da melhor forma que o Senhor quiser, Pai. Esse é o meu desejo, o desejo da Sua igreja nesta noite. Queremos aprender e sair daqui edificados, para que a palavra que aqui é ministrada, ela possa ser praticada aos quatro cantos da terra, Senhor. Nós queremos praticar, nós queremos ser luz no mundo, Pai. Amém. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, de ser luz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, abre comigo, já que nos últimos domingos, nos últimos cultos, nós fomos em Filipenses. Abre novamente em Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Quero ler com os queridos do versículo 7 ao versículo 9. Amém? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu acho interessante que Paulo aqui, ele se coloca como exemplo, né? Ele, no finalzinho, ele diz assim: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, olha para mim, porque eu estou olhando para Jesus, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Hoje eu queria ministrar, falar um pouquinho com os irmãos sobre uma palavrinha de 3 letras que a gente utiliza muito. Queria falar um pouquinho sobre a paz. Queria comentar, falar um pouco, conversar, falar um pouco sobre o que é a paz, né? Nós temos por hábito, e um hábito muito saudável, muito realmente de desejo, de que a bênção do Senhor esteja sobre o nosso irmão. E aí, quando nós nos cumprimentamos, o graça e paz, ou paz do Senhor, nós estamos desejando a paz do Senhor sobre o nosso irmão. E eu queria hoje pensar inicialmente sobre o que é essa paz do Senhor, e na sequência falar um pouquinho sobre o que é a paz, que a partir da paz que nós temos com o Senhor, o que é a paz que eu tenho para com os meus irmãos, para com as pessoas, e a paz que eu tenho comigo mesmo. Para terminar, quando for terminar, eu quero falar um pouquinho sobre o que é a paz em mim. Eu estou em paz. O que é estar em paz na minha vida? Isso veio a mim. O pastor tinha comentado ontem, Vitor leva a palavra na quarta-feira, e eu fiquei pensando, sobre o que eu poderia estar ministrando e falando. E eu lembrei que alguns dias atrás eu tinha feito uma postagem no Instagram, e eu terminei com a paz.
poxa, essa paz que eu estou falando, é que tipo de paz que eu estou falando? E aí ontem eu fiz uma nova postagem e eu coloquei novamente a paz. Poxa, mas por que eu estou colocando a paz? O que isso significa? Né? Para mim, estava muito claro a paz que eu vivo hoje, a paz comigo mesmo, né? O estar em paz. Mas o estar em paz, e aí entendendo o que significa a paz, a paz que você sente, ela só existe por algo muito importante que aconteceu conosco. Que aconteceu que nós fomos lavados, ricos, Jesus foi lá, pagou o preço e isso trouxe reconciliação e hoje nós temos paz com Deus. Mas vamos chegar nisso, né? Então, hoje eu quero começar a falar um pouquinho, eu quero citar alguns textos, né? Eu quero falar um pouquinho inicialmente sobre o que é essa paz, né? A paz que a gente no dicionário tem, diz assim: a paz é a relação entre pessoas que não estão em conflito. Está no dicionário, isso é no dicionário. Relação entre pessoas que não estão em conflito, acordo, concórdia, ou também considerada como uma relação tranquila entre cidadãos, ausência de problemas, de violência. Novamente, isso é o que está no dicionário, né? O dicionário vai dizer que é a ausência de problemas. Se fosse por conta disso, se fosse por conta de ausência de situações difíceis, a gente diria, então, paz não existe, né? Acho que talvez a gente pode chegar então à conclusão de dizer, não, paz não existe, né? Mas isso é o que está no dicionário. A gente fala muito em paz hoje, quando a gente contrapõe com a guerra, né? Vivemos tempos onde, vez por outra, surge um indício, existem situações de guerra. Brasil, a princípio não existe uma guerra declarada, né? Mas a gente vê guerra, inclusive, com muitos mortos em outros países hoje. Mas quando a gente pensa na palavra paz, algumas situações nos vêm à mente, né? Eu vou tirar férias para um local que eu possa ficar em paz, né? Eu vou para a praia, né? Ficar em paz, né? Uma paz na praia, uma paz no campo, numa região montanhosa, uma paz onde eu possa estar no meu local mais tranquilo. Então eu trabalho o dia todo, chego em casa, aí, sei lá, vou jantar, sento na cadeira lá, vou ler minha Bíblia, tal, fico mais tranquilo, e aquilo é paz, né? A gente tem uma sensação do que é paz, né? E uma das perguntas que eu coloquei aqui é: o que promove a paz? O que te dá paz? Quais são os agentes que promovem paz ou sensação de paz na nossa vida? É muito comum que a gente veja na internet, né? Na internet, viagens, lugares, pessoas, até trabalho, diz assim, nossa, isso promove a paz. Coisas do tipo são muito comuns, né? Nossa, aquele lugar dá uma paz. Nossa, ficar perto da pessoa, já sentiu essa sensação? Nossa, o fulano, nossa, é ficar com ele, nossa, ele tem uma paz, né? Você está perto dele, né? Dá uma paz. Confesso a vocês que eu já ouvi, né? Diz, nossa, ficar perto do vidro é aquela paz, aquela tranquilidade. Poxa, obrigado, né, Tom? Entendeu? Mas é aquela paz, né? A gente relaciona muito com a questão da mansidão, são duas coisas totalmente distintas, viu? Mas é aquela mansidão, aquela paz, né? Então é muito comum a gente pensar a paz dessa forma, né? Por outro lado, existem coisas que nos tiram a paz, né? Parece que existem coisas que acabam com a nossa paz, né? O fulano
chegou o fulano, acabou a paz. O fulano chegou no local, ele vai trazer intriga, ele vai trazer discórdia, ele vai trazer confusão, ele vai trazer fofoca, ele vai trazer, enfim, uma imensidão de situações que parece que quando o irmão entra na conversa, acabou a paz, né? Isso é muito triste, né? Mas a gente pensar um pouquinho sobre o que nos tira dessa paz, né? Existem situações, né? Eu até anotei aqui, né? O que tira a sua paz dentro de casa? Eu anotei um exemplo, né? Que o Lucas foi lá em casa hoje, estava até lembrando, né? Então, uma coisa que me tira a paz é limpar fogão em casa. É uma coisa que me tira a paz, você precisa limpar fogão. Jamais, mas não tem nada pior na minha vida do que se dizer assim, ó, Vitor, hoje você precisa limpar fogão, meu Jesus. Aí o que eu faço? Para não tirar a minha paz, eu compro aquelas folhinhas de alumínio, né? Boto em cima coloco lá na boca do fogão, sujou, eu tiro a folha de alumínio e coloco nova. Não vai me tirar a paz, né? Me bota para lavar banheiro, mas não me bota para limpar fogão, tá certo? Mas tem situações, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Parece que tem situações na nossa vida que tiram a nossa paz, né? Nossa, o meu chefe, hoje ele tirou o dia realmente para tirar a minha paz, para me tirar do sério, para me tirar do rumo, sabe? Quando eu estou andando na direção certa, tem alguém para me encher a paciência, né? O fulano me incomoda o dia inteiro e me tira a paz, né? Com todo respeito, eu vou dizer isso aqui agora, né? Nossa, hoje minha mulher tirou o dia para tirar a paz em mim. Nossa, eu vou te contar, hein? Meu marido hoje, pelo amor de Deus, está me tirando a paz, né? Esses meus filhos, meu Deus do céu, hoje. Acontece situações, gente, eu estou falando aqui, não é para anjo não, viu? É para pessoas normais, tá certo? Se for só para anjo, aí beleza, aí ok, isso não acontece na vida de ninguém. Mas como eu imagino que todo mundo aqui é uma pessoa normal, né? Pessoas normais, então isso acontece na nossa vida, gente. O fulano está me tirando a paz, o fulano hoje tirou para me encher a paciência e para sair do rumo, sair da direção. Então, eu queria pensar um pouquinho sobre o que nos mantém em paz. Porque as situações difíceis no mundo, as situações difíceis na igreja, as situações difíceis com a minha família, no casamento, com os filhos, no trabalho, seja em qualquer lugar, elas vão acontecer. Vai vir situações que vão me testar para tirar a minha paz, para que eu possa sair da direção, para que eu possa sair do rumo. E aí, eu fui procurar então, para ver o que é a paz bíblica, o que é paz de maneira bíblica para nós. A paz bíblica significa completude ou totalidade, e aponta para a presença. A palavra paz no hebraico tem o significado de shalom, conhece? Né? Bem, shalom significa completude, solidez, bem-estar, vem da raiz da palavra shalom, não sei se é assim que se pronuncia, acredito que sim, né? E significa fazer as pazes ou tornar inteiro ou completo. Eu acho que é essa frase, acho não, e é nessa frase que eu quero prosseguir com a minha palavra aqui. Fazer as pazes ou tornar inteiro completo. A paz no sentido bíblico aponta para um estado de totalidade, sem qualquer deficiência ou falta. Entre os judeus, eles se cumprimentam, shalom, né? A gente tem muito, eu já ouvi pessoas inclusive se cumprimentarem com a expressão shalom, né? Desejando bem-estar para o próximo. Fazer as pazes ou tornar inteiro, completo, é exatamente aqui que eu quero pensar. Quando a gente pensa em completude,
ou fazer as pazes. Quando que você faz as pazes com alguém? Vou citar um exemplo, inclusive lá do retiro, né? Estava lá os jovens, adolescentes, né? A gente estava promovendo ali estava promovendo uma gincana e os jovens estavam brincando de bandeirinha. Era bandeirinha ou era queimada? Era um dos dois, bandeirinha lá. E aí, numa determinada situação, a paz foi embora. Parece que a paz foi embora. Mas faz parte do espírito competitivo, né? Todos nós temos um espírito competitivo, né? E aí, os jovens, né? Fulano, você está roubando, fulano, não é assim, a bola pra cá, e não sei o que, minha e tal, o outro passou da linha, aconteceu tal coisa, tal. A paz foi embora. O que a gente precisa fazer nessa hora? Parece que nessa hora existe um conflito, porque quando você fala em fazer as pazes, quer dizer, existia um conflito que ele foi resolvido por meio do fazer as pazes. Você solucionou aquele conflito fazendo as pazes. Então foi assim que você fez. Então a paz, ela vem por meio da solução de um conflito. Quando você tem uma guerra entre duas nações, você tem uma briga, quando que acaba aquilo lá? Acaba quando, diz assim, o ganhador, quando você tem uma guerra lá, aí alguém levanta uma bandeira da paz, e tal, aconteceu. Acabou a guerra, houve paz entre as nações, tal. Então, você fala em paz, você lembra de solução de conflitos, você lembra de trazer uma solução na medida correta. E gente, olha que interessante, a morte de Jesus, ela é exatamente isso, né? O sacrifício de Jesus, ele é exatamente isso. Eu aviso algumas anotações aqui. Paz como solução de conflitos. Não é ausência de conflitos, tá certo? É importante que a gente entenda isso. Não é ausência de conflitos, é solução de conflitos. Porque se fosse a ausência de conflitos, a gente diria que não existe mais conflitos entre nós, não existe mais situações a fazer as pazes, né? Não existe mais, né? Não estou dizendo que é a ausência de conflitos, eu estou dizendo que é a solução de conflitos. Ou seja, né? Se queremos uma vida saudável, uma vida próspera, precisamos em todo tempo da paz verdadeira, e ela é somente presente em Jesus. Não existe paz verdadeira e duradoura longe de Jesus. Não tem como. O que é o sacrifício de Jesus? O sacrifício de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, ela trouxe paz e ela pacifica o nosso relacionamento com Deus. Isso quer dizer o quê? Que quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, e para restabelecer o nosso relacionamento com Deus, o que foi feito? Jesus foi lá e pagou o preço por nós. Por mérito nosso? Obviamente que não, né? Então não é mérito, é graça. Isso aqui, a Urinete lá, eu só tenho falado quase todas as semanas, né? Sobre o livro sobre a graça transformadora. Então é graça. O sacrifício de Jesus, ele vem então para pacificar, para trazer paz novamente ao relacionamento entre Deus e o homem. E aí eu queria então tocar em 3 pontos. O primeiro deles, e comecei falando aqui, somente a morte e ressurreição de Jesus traz paz, pacifica o nosso relacionamento com Deus. Romanos 5:1, portanto, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1, carta de Paulo aos Romanos, vai dizer, tendo sido justificados pela fé, temos
paz com Deus por meio da justificação, por meio da morte, do sacrifício, do alto preço pago por Jesus. Nós temos então paz com Deus. Pense da seguinte forma: o pecado ele é uma quebra de contrato. Pecado ele é uma quebra de contrato. Ele é um sair da rota. Ele é algo que não é desejado. É a evidência do rompimento de uma relação. Pecado ele é a evidência do rompimento de uma relação. Quando a gente peca, o que acontece? A gente se afasta de Deus. Obviamente a gente fica incompleto. Qual que é o conceito de paz? Não é completude? Se a gente peca, a gente fica incompleto, fica distante de Deus. E aí, o que é feito então? O sangue de Jesus, que é sangue remidor, que é sangue restaurador, traz de volta então a completude e o restabelecimento da paz. Então, primeiro ponto, o restabelecimento da paz, ele ocorre por meio do sacrifício de Jesus. Ele ocorre por meio da nossa relação hoje com Jesus, que nós fomos libertos, fomos salvos por meio da morte e da ressurreição de Jesus. E é interessante pensar que se nós não entendermos isso, se nós não vivermos isso, se nós não temos esse relacionamento com Deus, se nós não temos essa certeza, não tem como a gente viver plenamente paz com os outros e paz conosco. De novo, se nós não temos a certeza, nós não vivemos isso, a paz que nós temos com Deus, que foi restabelecida por meio da morte de Jesus, se isso não existe, se a gente não entende isso, se nós não fomos realmente recebemos nova vida, nova criatura, tal, todas as outras coisas, a paz com os outros, ela vai ser quebrada assim, no estalar de dedos. É interessante, né? Interessante. Quando você peca e se distancia de Deus, você sai da guarda, você sai do guarda-chuva, do cuidado, da proteção de Deus. Você saiu da proteção de Deus, meu querido. Aí você, qualquer coisa vai te tirar a paz. Qualquer coisa vai te tirar a paz. É assim, quando, eu não sei se vocês têm, como servos do Senhor, a gente sabe disso, né? Quando, às vezes algo no trânsito tira a nossa paz, mas quando a gente realmente está firme com Deus, quando a gente tem vida com Deus, quando a gente vive a palavra, ora, está com os irmãos, quando a gente tem relacionamento mesmo, Deus está incendiando o nosso coração, parece que as situações, dificilmente você no trânsito, você vai perder a cabeça, dificilmente. Então, é importante, somente a morte e a ressurreição de Jesus traz paz e pacifica o nosso relacionamento com Deus. E a partir daí, a partir dessa nossa relação restabelecida com Deus, a partir da nossa relação restabelecida, a nossa relação saudável com Deus, então eu posso ter paz com o meu próximo e paz comigo mesmo. É difícil ter paz com todo mundo? Tem pessoas que tiram a nossa paz, né? Vamos ser francos, vamos ser verdadeiros. Nós passamos por conflitos quando há relacionamentos interpessoais. Gente, eu entro em conflito em casa só comigo mesmo. Eu entro em conflito em casa só comigo mesmo. É verdade, gente. Então, nós somos gente normal, entendeu? João 16:33, que a gente conhece bem, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim, em Jesus vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, tenham ânimo, eu venci o mundo.
É possível ter paz com todos? Na força humana, não. Quando você está distante de Deus, não tem como ter paz com todos. Não existe isso. É possível para nós a paz, que excede todo entendimento, a paz como fruto do Espírito, a paz como fruto da vida de Cristo em nós. Aí sim, é possível ter paz para com o outro. Porque sua confiança, a nossa confiança, não está no mundo, mas está em Jesus. Porque a sua confiança, ela não está no outro. E o outro pode ser pai, pode ser mãe, pode ser esposo, pode ser mulher, pode ser filho, pode ser qualquer um. Por mais que aquela pessoa te ame o máximo, mas ela é falha igual a você. Ela é falha igual a você. A sua esposa, o seu esposo, o seu filho, seu pai, sua mãe é falha igual a você. E parece que vai ter situação que ele vai tirar a sua paz. Mas, cheios do Espírito, é possível ter paz com todos, porque a sua confiança, o seu depositar todas as suas forças, não vai estar naquela pessoa, vai estar em Jesus. E a partir da paz que nós temos em Jesus, aí sim eu posso ter paz com o meu irmão, com o próximo. Se você depositar sua confiança no homem, como diz você vai cair do cavalo. Se você depositar sua confiança somente no homem, você vai cair do cavalo, justamente porque o outro é falível. A nossa total confiança tem que estar somente em Jesus. Isaías 26:3 vai dizer assim: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia, em Deus confia. Você é guardado por Deus, a sua confiança está em Deus. Mateus 5:9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Romanos 12:18: se possível, no que depender de você, vive em paz com todos. Colossenses 3:15: reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual foste chamados em um só corpo, e seja grato. Então, paz com Deus restabelecida, estamos em paz com Deus, nossa relação com Deus, nosso relacionamento com Deus restabelecido. Segundo, a partir do nosso relacionamento com Deus restabelecido, podemos ter paz com o outro, não por causa do outro, mas por causa de Deus, porque Jesus é confiável, e a partir do nosso relacionamento com Deus, a partir da nossa vida com Deus, eu posso ter paz com meu irmão. E por último, paz com você. Em paz me deitarei e dormirei, só tu, ó Senhor, me faz habitar em segurança. Salmo 4:8. Pare um pouquinho. Você está em paz com você mesmo? Agora, esquece um pouquinho o outro. Você está em paz com você, com aquilo que você faz? O seu emocional está em dia, o seu espiritual está em dia, o seu profissional está em dia. Você está em paz com a sua vida como pai, como mãe, sua vida como esposo, como esposa, sua vida como profissional, sua vida como servo de Deus, como discípulo? É interessante pensar sobre isso, porque pensa numa situação ruim. É você ir dormir, sabe aquela sensação ruim, dizer assim, nossa, falei que eu não devia ter falado, tive tal atitude que não devia ter tido, e aí você, nossa, eu fui dormir, eu não estava em paz, eu não estava tranquilo, ou seja, não havia completude, não havia uma situação resolvida, a solução de conflitos não tinha acontecido. Novamente,
o meu desejo hoje é falar um pouquinho sobre a solução de conflitos, o fazer as pazes. A nossa relação com Deus, ela foi restabelecida. Agora, o fazer as pazes com o outro e o fazer as pazes comigo mesmo, o papel, a função, aquilo que o Senhor fez, já foi feito. O preço já foi pago por mim e por você. Você já foi salvo, você já foi liberto, sua relação com Deus já está restabelecida. Agora, e nós? A relação comigo mesmo, sabe? Trouxe, tem uma música do Gabriel Guedes que chama Minhas Guerras. A música ela tem poucas frases, né? Mas eu gosto muito da música, e ela diz assim: parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. É assim que eu luto as minhas guerras. Como que você tem travado as suas guerras para solução de conflitos, para trazer solução, para trazer paz ao seu coração, para trazer paz à sua vida? Isso tem sido particularmente para mim tão forte, porque eu entendo que isso tem que vir muito de mim. Aquilo que era parte de Deus já foi feito, o sacrifício já foi pago. Como que eu luto as minhas guerras? Como que eu tenho vencido os meus conflitos? Como que eu tenho trazido paz à minha vida? E eu estou falando aqui de conflitos internos e conflitos externos. Não vou entrar na área da psicologia, muito depois ele resolve. Aí não é nada, não vou entrar em nada disso, tá certo? Mas você passa por pressão. Você tem pressão no seu trabalho, você tem pressão na sua casa, você tem conflitos emocionais, conflitos espirituais, é uma situação do passado que não ficou bem resolvida, enfim, é a sua preocupação com o que há de vir. E isso muitas vezes te tira a paz, né? Te tira a paz. Nossa, como que eu vou pagar as contas no final do mês? Nossa, e aquela relação, nossa, aquele fulano que até hoje tem 10 anos, eu nunca liberei perdão para ele. Nossa, isso tira a paz da gente, isso mexe com o nosso coração. Uma vez eu escutei que, por exemplo, uma vez, tem algumas vezes um pastor comentar que quando você guarda, por exemplo, uma mágoa, um rancor, é como você tomar um remédio e você esperar que o outro morra, né? Você toma o remédio, você toma o veneno, você toma o veneno, desculpa, remédio, não, toma o veneno, você espera que o outro morra, né? Não, vou tomar o veneno aqui, vou ficar me martirizando, me dar uns tapas aqui e tal, e vou esperar que o outro morra. E isso mexe com a nossa paz, isso mexe com o nosso relacionamento conosco, isso vai minando as nossas forças, vai tirando, a gente vai perdendo inclusive até a vontade de viver, né? E eu queria fechar essa mensagem justamente para comentar sobre isso, sabe? Comentar o que eu queria trazer hoje sobre a paz. É justamente nós já temos a nossa relação com Deus restabelecida. O sacrifício já foi pago por nós, por todos nós. O conflito, né? O preço, né? Porque nós, se não fosse Jesus, nós estávamos destinados ao inferno. Realmente ao fim mesmo. Agora, a relação, a paz do homem com Deus já foi restabelecida, já está para nós, para todos nós. Agora vem de nós. Como que nós vamos
trazer solução. A minha paz, a solução dos meus conflitos, só vem em Jesus. Apenas quando sou guardado por Jesus, cuidado por Jesus, protegido por Jesus, eu luto e venço todas as minhas guerras. As minhas guerras, os meus conflitos, sejam pessoais, comigo mesmo, sejam interpessoais, elas só são vencidas quando eu realmente sou guardado e protegido pelo Senhor. Quando realmente eu entrego e eu tenho uma vida com Deus, eu não me afasto de Deus, porque no momento que eu me afasto, aí eu estou suscetível a cair, né? Mas quando eu estou em Deus, quando a minha vida com Deus, ela realmente é saudável, eu estou crescendo em Deus, então eu posso ter relacionamento com os meus irmãos, eu posso resolver conflitos e eu posso também resolver os meus conflitos pessoais, porque eu tenho a plena convicção de que eu já fui perdoado. Amém. Você já foi perdoado. E a nossa confiança, ela está em Jesus. Termino com a pergunta, né? Qual solução você tem dado às suas guerras internas e externas? Qual a solução que você tem dado aos seus conflitos? Como que você tem tratado a paz com você e com o outro? Deus abençoe, queridos. Essa é a palavra que eu tinha para trazer hoje, na certeza de que Deus é aquele que tem a paz realmente para todos nós, tem protegido, cuidado das nossas vidas e tem perdoou, o perdão já foi dado a cada um de nós. Amém?